arquitetos do plástico, é assim que a Vipex se autodefine. Esta empresa da Marinha Grande produz peças de plástico tão diversas como tampas para pirexes e triângulos de sinalização. Criada em 1970, a Vipex evoluiu da indústria para os serviços, uma pequena revolução que lhe valeu a integração na rede PME Inovação da Cotec. A Vipex é uma empresa em transformação, há uma nova Vipex e outra dos velhos tempos. As duas coexistem no mesmo espaço, na Marinha Grande, mas o objetivo é que a nova vá ganhando terreno à antiga. Esta produz máquinas de café elétricas para multinacionais, ainda 40% do negócio. A outra, em crescimento, está orientada para a criação de valor para os clientes, desde a fase do desenvolvimento da ideia, passando pela engenharia do produto e acabando na produção. É aqui que a empresa considera que pode fazer a diferença: plásticos customizados feitos à medida do cliente. Fazemos vários produtos. O nosso principal produto são as máquinas de café. Produzimos cerca de 400 mil máquinas de café por ano. Mas esta unidade é mais do que uma fábrica de injeção de plásticos. Esta unidade tem como lema arranjar soluções para os nossos clientes, o que engloba desde a parte da concepção até a entrega final. Temos pessoas com competências na área de engenharia de produto, na área de engenharia de processo e da qualidade, ou seja, é agrupar todas essas competências e utilizá-las no momento em que estamos a conceber o produto e o processo produtivo. Muitas vezes os clientes vêm ter connosco com uma ideia, pode ser um esboço, inclusive um esboço num papel, e tem uma ideia do que é que o produto deverá ser, em termos de funcionalidade, em termos estético, mas muitas vezes não sabe muito bem como tornar isso num objeto palpável e, sobretudo, possível de produzir. E o contributo da Vipex é aí mesmo, é tornar a ideia do cliente num produto industrializável e que vá servir o propósito para que foi concebido. O trabalho feito para a Pirex francesa, que lhe valeu um prémio de inovação em França, é um exemplo dessa mudança estratégica. O cliente pedia tampas de plástico para caixas de vidro que pudessem ir ao congelador, micro-ondas e à máquina de lavar louça. No caso da Pirex, em particular, o conceito do cliente estava muito bem pensado em termos da funcionalidade do produto. No entanto, era um produto que não era industrializável, ou pelo menos tinha algumas limitações, nomeadamente, por exemplo, as espessuras da peça. Para cumprir a função que o cliente pretendia, não havia necessidade daquela espessura toda, ou seja, estávamos a inflacionar o preço do produto sem necessidade. Ou seja, aí o contributo da Vipex foi não só tornar o produto industrializável, mas também baixar o preço, que depois vai afetar, como é lógico, o consumidor, o preço de venda no consumidor. Em 2008, a empresa investiu 3 milhões de euros em formação, novos equipamentos e consultoria, comprou 4 máquinas de bi-injeção, que permite trabalhar 2 plásticos em simultâneo, e apostou na qualidade. Nós, neste último ano, fizemos exatamente algo que é a transposição, digamos assim, de uma filosofia de detecção, ou seja, deixámos de tolerar o defeito para uma filosofia de prevenção de defeitos. Ou seja, evitamos que eles efetivamente ocorram. Como tal, partimos dos requisitos e das expectativas dos clientes, transformamos-las em factos, em especificações, e a partir daí asseguramos no processo que essas diretivas e essas especificações sejam cumpridas sempre numa ótica preventiva. Mais qualidade a todos os níveis significa melhores resultados, mais clientes mais satisfeitos, sermos mais competitivos e permanecermos no mercado, que é o que nós queremos. Queremos permanecer no mercado e crescer. A Vipex tem vindo a crescer a uma média anual de 10% na última década. O ano passado faturou 8 milhões de euros e lucrou 154 mil. A quase totalidade da produção é exportada. França e Alemanha são os principais mercados. Os maiores clientes são 3 multinacionais de pequenos eletrodomésticos que comercializam marcas como a Krups, Roventa e Molinex. Para o futuro, a empresa, com 60 colaboradores, quer reforçar a prestação de serviços em setores de maior complexidade técnica, como o automóvel, o único caminho, acredita a empresa, para conseguir permanecer no mercado. Jorge Santos, diretor-geral da Vipex, é o convidado de hoje do Projeto Empresa. Olá! Em 2008, em plena crise financeira internacional,
a Vipex decidiu reorganizar o negócio? Foi por uma questão de sobrevivência? Uma questão de antecipação. Nós sabíamos que já tínhamos sentido, não foi pela crise internacional, mas sentíamos que estávamos a diluir-se os nossos fatores competitivos. E precisávamos de encontrar novos caminhos, precisávamos de ter uma visão diferente para a empresa. E foi por aí que nós tomámos a iniciativa. Tentar perceber que outras formas havia de gerir o nosso negócio para conseguirmos ter uma empresa sustentável. Não é uma empresa de sucesso, são duas coisas diferentes. Uma empresa sustentável, conseguida ter um conceito e um processo de gestão que pudesse ir reinventando nos anos seguintes. E o que é que mudou? O que mudou? Primeiro começou por mudar a nossa própria abordagem. Em vez de ser uma estratégia que estava um pouco na Direção-Geral e no Presidente, fomos partilhar as preocupações e foi participada por outras pessoas da própria empresa, nas suas ideias. Depois recorremos à consultoria de alguém no exterior, que nos veio dar uma perspectiva de fora também. E tentámos fazer uma coisa diferente, vamos para o outro lado da estrada, olhar para a empresa, para ver como é que ela estava. E fomos perceber quais eram os nossos fatores competitivos. Fomos avaliá-los, como é que eram os fatores competitivos comparados com o mercado, com a concorrência, com as outras empresas do setor. Sempre numa perspectiva de como é que os clientes olhavam para esses fatores competitivos. Depois fomos pensar que outros fatores competitivos é que poderia haver. E quando chegou aí, criou-nos algumas dificuldades em perceber onde é que... E houve uma discussão importante, que foi saber se éramos uma empresa industrial ou uma empresa de serviços. Embora os nossos bens são bens transicionáveis, nós fazemos produção e fazemos produtos, toda a nossa abordagem já era uma abordagem de serviços. E nós pensámos, mas se nós estamos a prestar serviço e estamos a assumir como industriais, temos aqui qualquer coisa que nós temos que alterar. Nós não temos produto para vender. Nós temos, quando chegamos a um cliente novo, a um novo contato, temos confiança, e damos confiança que conseguimos desenvolver aquele produto ou conseguimos fazer essa produção. E isso deu-nos ideias para a nova abordagem e novos fatores competitivos que nós devemos ter. Aí tentámos reforçar alguns, um que tinha a ver com o desenvolvimento conjunto, em que nós reforçámos e temos que reforçar não só as nossas competências, mas também a nossa notoriedade em relação ao desenvolvimento com os clientes. Ou seja, trabalham em parceria com os vossos clientes no desenvolvimento dos produtos. Exatamente. Nós já o fazíamos, mas não o dizíamos. E agora passámos a assumi-lo claramente na nossa comunicação. E aqui surgiu outro fator que é muito importante. No nosso setor, comunica-se pouco. As empresas não têm planos, nem têm programas de comunicação. E nós decidimos que tínhamos que comunicar, quer internamente, comunicar para os nossos colaboradores, para a empresa, para as outras partes interessadas e, sobretudo, também para o mercado e para os clientes. Portanto, e é esse trabalho que nós temos vindo a realizar de uma forma consistente e de uma forma metódica e progressiva que temos. Ou seja, querem incorporar uma mais-valia na vossa atividade. Ou seja, até agora concorriam, sobretudo com os países asiáticos, não é? Na produção de produtos. Sim. E querem subir na escala de valor. Exatamente. Nós nunca concorremos, é difícil concorrer com os países asiáticos, mas concorremos com as empresas que se limitam, como fazíamos, a pôr matéria-prima dentro do molde. Nós já fazíamos um pouco mais, mas não assumíamos isso. A partir daqui nós assumimos que o nosso negócio, de facto, é a injeção de plásticos, é nas máquinas e na injeção de produtos em plástico que nós ganhamos dinheiro, mas para conseguir ganhar dinheiro aqui, quanto mais atrás trabalharmos, quanto mais cedo começarmos a trabalhar com o cliente no desenvolvimento do produto, melhor conseguimos controlar os nossos processos e mais funcionalidades ou mais valor às funcionalidades conseguimos dar ao produto do nosso cliente. Começamos a abordar um projeto, logo, muitas vezes, por perceber, e utilizamos metodologias como o QFD, para perceber quais são as funções do produto e o que é que nós temos que fazer para cumprir aquelas funções. E isso é toda a base do trabalho. É um trabalho logo em equipa, quer com o cliente, a equipa com o fabricante das ferramentas, o fabricante de molde, a equipe participada por quem vai produzir o produto depois. Ainda estamos só na imaginação, ainda não temos produto nenhum, estamos só nessa fase de imaginação, mas essa fase começa logo de início. Isto ao contrário da abordagem tradicional, em que se faz o design do produto,
depois faz o molde ou a ferramenta e depois faz a injeção do produto. Em etapas completamente separadas e estanques, nós integramos estas etapas. Quando estamos a desenvolver o produto, já estamos a ver o utilizador a funcionar com o produto e a sua funcionalidade, já estamos a ver a própria produção, como é que, e os eventuais problemas que possam surgir na nossa produção, na construção das ferramentas, e vamos logo mitigando esses problemas de início. Isto é como se dessemos um tiro e já sabemos que vamos ter que ter um desvio no fim, no alvo muito pequeno. A produção de componentes de plástico, sobretudo para o setor dos eletrodomésticos, continua a ser ainda o negócio principal da Vipex. Como é que pretendem reduzir a dependência desse setor? Isso é uma situação que já foi, obviamente, planeada e já foi delineada, porque não podemos estar dependentes de um setor, ainda por cima um setor que cada vez está a ir mais para a Ásia. Aí já estamos noutros setores, já estamos a trabalhar no desenvolvimento de outras áreas de negócio que existem na Europa, no setor do desporto, no setor de equipamentos e de desportivos, no setor automóvel, também no setor de dispositivos médicos, embora mais a longo prazo, portanto não será uma visão, não temos isso para curto prazo. Nos outros setores de curto prazo já estamos a trabalhar no sentido de reduzir essa dependência. Embora, na parte dos eletrodomésticos, se houver oportunidades, nós iremos, e há oportunidades, iremos continuar a trabalhar. E que vantagens podem advir do facto da Vipex ter integrado a rede de inovação, a PME Inovação da Cotec? A rede de inovação da Cotec, primeiro há logo a forma e a candidatura, exige que seja preenchido um formulário, um scoring, que nos obriga a fazer uma reflexão sobre a nova empresa. Não só a fazermos uma autoavaliação, mas a justificar essa autoavaliação. E tudo o que sejam ferramentas dessa forma são muito importantes, nos ajudam a pensar, a ter novas e a pensar nas abordagens que nós temos. Depois disso, e nós estamos há pouco tempo, a rede integra, e a rede das PMEs integra 178 empresas, creio eu, são empresas que têm todas uma filosofia inovadora, que andam à procura de novas soluções. Penso não só de produto, mas do próprio modelo de negócio, soluções em termos de gestão. Por outro lado, também tem associados, as Galp, a Delta, as grandes companhias, que obviamente podem ser promotores da inovação e até potenciais clientes das PMEs que integram a rede. Dos contactos que já estive, há uma grande dinâmica da Cotec no sentido de promover a relação quer entre os associados e as PMEs da rede, quer entre as PMEs da rede. Portanto, tudo o que seja cooperação, tudo o que seja o desenvolvimento de sinergias, acho que é fundamental para o desenvolvimento das empresas. A Vipex exporta quase tudo o que produz, sobretudo para a França e para a Alemanha. Curiosamente, para a Espanha não. Sim. Qual é a dificuldade em Espanha? Espanha, andamos nós a tentar entender como é que nós podemos gerar valor. Além de haver, obviamente, uma crise financeira grave, eu penso que esta crise financeira poderá gerar grandes oportunidades. É neste momento que há menos acomodação, se há empresas a fechar, há empresas a abrir, há novos negócios a abrir, portanto haverá oportunidades para nós entrarmos em determinados segmentos de mercado. Eu penso que há uma cultura muito específica em Espanha, tem uma cultura de confiança, nós não entendemos completamente, já estamos a tomar umas ações, e as ações é, por exemplo, ter um site que já tem Vipex ES, já temos um domínio Vipex ES, o cartão de visita, ter um próprio número de telefone espanhol, são pequenos passos que nós estamos a dar, e também na abordagem. A abordagem de Espanha, a Espanha não pode ser vista como um país. A Espanha ser visto como uma quantidade enorme de comunidades autónomas. E nós temos que trabalhar isso de uma forma muito mais localizada e muito mais focalizada em termos das próprias regiões, porque é um mercado natural para nós. Só as províncias que fazem fronteira com Portugal têm um PIB superior ao português, cerca de 250 mil milhões de euros. Se formos buscar, portanto, só se passarmos a fronteira para lá, sair a outras províncias, já temos aí um mercado potencial muito, muito grande. E os vossos esforços no país vizinho poderão começar a dar frutos já este ano ou ainda não? Nós estávamos que sim, mas pensamos que não. De qualquer maneira, já fizemos 3 viagens fortes em termos de prospecção. Para a semana vou estar outra vez, eu vou estar na Catalunha, já com
com outros contactos, mas não sei se terei, poderemos eventualmente já até poder fazer alguns contratos, não resultados em termos de vendas. Mas o nosso trabalho é sempre feito a médio e longo prazo. Não pensamos que nós chegamos ao mercado espanhol e que vamos lá hoje e que amanhã já temos uma série de encomendas. Nós estamos focalizados, temos uma visão que podemos fornecer ao mercado espanhol. E é essa visão que nós vamos continuar e nessa visão que nós estamos a trabalhar. Porque há espaço de mercado. Isso já sabemos que há espaço de mercado. Agora é preciso encontrar as oportunidades e saber se estamos preparados para poder aproveitar essas oportunidades. Como vendem sobretudo para fora, isso significa que não estão a sentir a crise interna? Isto é assim, por enquanto não estamos a sentir a crise. Nós temos que ser prudentes na forma como trabalhamos. Porque externamente, em nossos mercados, estamos a falar de França e Alemanha, onde são vendidos os nossos produtos. O caso de França já perdeu o AAA em termos de rating. O ambiente, em termos de França, já é um ambiente, já não é um ambiente tão eufórico, que há um ano não havia crise. Quando eu fui em setembro já senti a diferença, as pessoas já falavam da crise. Na própria Alemanha, a Alemanha é um motor da Europa e o motor também está a arrefecer um bocado, está a perder velocidade, porque todos os países, todos os problemas que existem na Europa vão afetar esses dois grandes mercados. Mas nós pensamos sempre que, se calhar na crise, há sempre oportunidades. Há sempre oportunidades, porque se nós formos competitivos, se nós conseguimos gerar o valor aos clientes, quando há nos períodos de crise é quando as pessoas procuram sempre novas soluções e estão mais permeáveis a novas propostas e a novos fornecedores. A Bipex não está a sentir as dificuldades de financiamento que estão a afetar muitas empresas. Isso deveu-se a uma gestão financeira prudente? Estes resultados vêm sempre, e todo o trabalho, como nós dizemos, é feito a longo prazo. Um clique que, isto é, se for considerar assim, foi num seminário da Associação de Plásticos, na APIP, eu vou falar porque acho que foi muito importante, o engenheiro Mira Amaral fez uma intervenção em que nos explicou a todos o que é que era o Basileia 2, o que é que seria, isto penso que foi em 2004, o que é que seria o Basileia 2 a partir de 2008, 2009. E uma coisa que eu percebi é que, primeiro, iam atribuir ratings às empresas. E os bancos, pediam aos bancos, ou através das agências de informação, iam atribuir e ter critérios. E que esses ratings iam condicionar a forma como os bancos, ou o valor que os bancos tinham depositado de reservas não remuneradas no Banco de Portugal quando concedessem crédito a essas empresas. E, obviamente, nós pensámos, quanto mais baixo, ou quanto mais o nosso rating menos favorável for, os bancos terão que fazer um esforço para fazer depósitos no Banco de Portugal não remunerados, portanto terão menos interesse em emprestar dinheiro às empresas que tenham um rating menos favorável. Portanto, tivemos que chegar a cá e tratar de melhorar o rating. E há várias formas. Há logo uma forma, e às vezes há formas tão simples como administrativas, foi reavaliar o imobilizado. E reavaliar o imobilizado, aumentámos logo os capitais próprios, nós tínhamos uma autonomia financeira de cerca de 21%, e passámos logo para 23% ou 24%. E neste momento está em 40%? Neste momento está perto de 40%. E fomos desenvolvendo e chegámos a 2008, quando rebentou, e quando houve a crise do subprime, estávamos com 38%. Porque fomos recapitalizando a empresa, não descapitalizámos. Os acionistas decidiram que todos os resultados era para colocar na empresa, inclusivamente até colocar dinheiro na empresa, que foi o que aconteceu. Portanto, a Bipex não vive neste momento problemas de tesouraria como muitas empresas. Depois de 2008, o que é que fizemos? Reforçámos muito os capitais permanentes. Aproveitámos também o PME Invest, e o PME Invest foi uma iniciativa muito importante para as PMEs. Aproveitámos o PME Invest e reforçámos os nossos capitais permanentes. Portanto, temos uma estrutura financeira sólida que nos permite depois conseguir que essa estrutura nos permita pagar antecipadamente a fornecedores, e isto aqui para nós tem dois efeitos. Há um efeito também remuneratório, porque nós quando recebemos um desconto de pronto pagamento, tem um efeito de negociação e de atração dos próprios fornecedores. Portanto, pagam a pronto. Pagamos a pronto. Sempre que há um desconto financeiro concedido pelos fornecedores, nós pagamos a pronto. E isso é um fator importante. Permite-nos também, e posso dizer em termos de rendibilidade, nós temos um mercado de matérias-primas que oscila muito, tem grandes oscilações. Permite-nos, quando é possível, comprar matérias-primas em baixa para depois vender quando elas estão em alta e para poder utilizar quando elas estão em alta. Portanto, temos aproveitado também a parte financeira
para poder contribuir para a rendibilidade e para a sustentabilidade da empresa. E pretendem recorrer à nova linha PME Crescimento? Nós tivemos agora e mesmo a linha última PME Invest, a taxa, na altura penso que era 4%, o spread, não era atrativa para nós conseguimos essa taxa em termos de... Conseguem melhores condições de crédito? Ou iguais, pelo menos, no mercado. Portanto, a tendência, obviamente, é subir. Há bancos nacionais que estão em grandes dificuldades e que estão a pedir spreads que são uma loucura completa, portanto, que vão condicionar todo o tecido empresarial, porque essas taxas vão ser incomportáveis no futuro e vão nos tirar a capacidade de competir e de investir nos mercados externos. Como é que prevê que venha a evoluir a economia portuguesa em 2013? Vamos crescer? Eu não sei se vamos crescer, pelo menos podemos decrescer menos. Portanto, este ano penso que vai ser um ano que vamos tentar um pouco limpar a casa, vai havendo crescimento, mas penso que as coisas depois podem vir a restabelecer-se e tudo está feito nesse sentido e espero que se consiga, de facto, retomar ou pelo menos alterar a trajetória que nós temos tido. Embora, deixe-me dizer que este decrescimento era inevitável. Nós tínhamos tido crescimentos completamente artificiais, baseados em pressupostos que não eram corretos. Portanto, os mercados, em algum momento, vão ajustar. Isto é como a água. As coisas, nós vamos fazendo as asneiras, um dia vai haver um ajustamento. Em sua opinião, este governo está a criar condições para voltarmos a crescer? Eu não sei se está a criar condições. Eu penso que há uma questão de prioridade. Nós estamos num plano de emergência. Isto costuma-se dizer poupar enquanto há. Nós já nem temos para poupar. Portanto, nós estamos numa política tão forte de austeridade e temos ouvido nas notícias do que é que está a acontecer, que não sei porque há prioridade de estabilização. Isto é como um doente, primeiro tem que se estabilizar e depois então vamos tentar recuperá-lo. Portanto, eu penso que nesta altura nós estamos em cuidados intensivos. Portanto, a preocupação é recuperar, não é levantar-nos já para começar a andar. Se calhar vou fazer uma boa recuperação, é mais importante do que pensarmos a querer já andar a grande velocidade. Como é que vê a Vipex dentro de 10 anos? Olha, eu gostaria de ver a Vipex como uma empresa que consiga ter um modelo. Eu não sei exatamente onde é que nós estaremos. Eu gostaria que nós conseguíssemos perceber a direção dos ventos e a força dos ventos e ter um sistema de gestão que nos permite ir ajustando as velas à medida que vai evoluindo. Portanto, cada vez mais não há planeamentos a longo prazo, mas há formas de adaptação das próprias empresas. Gostava de ter uma empresa em que as pessoas tivessem gosto em trabalhar nela, em que as pessoas, quando viessem trabalhar para a empresa, viessem com alegria, ter pessoas competentes, ter pessoas criativas e conseguir ter com os nossos clientes e com essas pessoas, conseguir ter parcerias de valor com os nossos clientes, em que os nossos clientes tenham confiança em trabalhar connosco. Para conseguir isso, nós sabemos que temos de ter uma estratégia clara e temos que estar a reinventar sempre a nossa estratégia. Temos que obter o compromisso da direção da empresa, da família, das pessoas que estão envolvidas, que temos que ter processos, que sejam processos que possam levar a empresa a ser eficaz da forma como está a fazer. Temos que estar muito orientados para o mercado e para a comunicação para os clientes e temos que estar muito atentos a todas as outras partes interessadas. As instituições financeiras são parceiros importantes, que podem ser nossos aliados ou podem ser nossos inimigos. Depende também da forma como nós podemos tratar com eles e também a distância que nós lhe damos. Portanto, isso também é muito importante. Em termos de responsabilidade social, é muito importante também para a nossa empresa e a ligação com as pessoas e ajudar as pessoas e as suas famílias a valorizarem-se. A Vipex nasceu da Vidroplast, Sim. que iniciou um processo de internacionalização em meados da década de 90 que não correu muito bem. O que é que aprenderam com a experiência da Vidroplast? O que se aprendeu fundamentalmente é que, e isto às vezes preocupa-me, assusta-me um bocado quando se fala de internacionalização, que é preciso as empresas ir para o exterior. Quando se vai para o exterior e não estamos devidamente organizados em casa, vai ser difícil. Portanto, este caso, e aquilo foi um caso paradigmático disso. Pois, nós quando vamos para o exterior temos que ter sistemas de controle de gestão.
que permitam controlar não no sentido, controlar o negócio, não é só no sentido de controlar a parte financeira, mas conhecer exatamente qual é o negócio que está por trás do projeto que estamos a fazer de internacionalização. Isso foi precisamente o que não aconteceu. Foram enviados produtos, os sócios lá não tinham importância, porque nós é que éramos o fornecedor, produtos que se calhar o mercado até nem precisava, nas quantidades e nas cores ou nos modelos que não eram avariados, e depois, quando não se vendiam aqueles, mas iam vender outros, alguém teve que ficar com os produtos e não aconteceu, não houve negócio. Portanto, o negócio não foi bem estruturado desde o início. E isso é fundamental para um processo de internacionalização. E admite a possibilidade de se aventurarem novamente? Admitimos porque acho que há circunstâncias diferentes, mas sob certas condições. Uma primeira condição é que nós primeiro temos que ter um negócio perfeitamente disciplinado e arrumado em Portugal. E depois então procurar quais serão os países onde haverá oportunidades, onde que se possa replicar a forma organizativa que nós temos, a standardização que nós queremos ter nos nossos processos, obviamente adaptados à cultura e ao ambiente que podemos encontrar noutros países. A Bipex é uma empresa familiar. Isso traz mais vantagens ou mais desvantagens? Depende. Naquilo que eu tenho sentido, traz muitas vantagens. Porquê? Nós temos tentado mitigar as desvantagens. Nós estamos conscientes que quando se mistura o bolso do patrão, eu vou dar um termo, mas quando se mistura o bolso do patrão com o bolso da empresa, normalmente isso nunca dá certo, e nós temos casos. Quando as pessoas, nos momentos difíceis, em vez de se unirem na resolução dos problemas, passam o tempo a fazer incriminações, quando não se profissionaliza a empresa, isto é, quando a família está por estatuto familiar e não por competência profissional, portanto, isso são situações que normalmente conduzem, às vezes até dramáticas. Nós pensamos um pouco, sabendo disso, estamos atentos a isso. Há um processo que não tenho sido a dirigir, mas há um processo quase até de sucessão natural. Nós temos presente o Sr. Olímpio Caseiro, que é o nosso presidente, tem 71 anos, é o grande catalisador da mudança da empresa. Quando se fala em ir, ele pergunta se porque é que ainda não estamos lá. Portanto, e é o grande suporte de toda essa mudança. E quando isso assim acontece, isto contagia toda a empresa. A questão da empresa familiar é a flexibilidade que existe, a rapidez de decisão. As coisas são decididas com muita rapidez, sempre, e o que temos vindo a fazer é envolver as pessoas na empresa. Normalmente as decisões são e têm um compromisso, depende também do nível das decisões, mas são sempre com o compromisso das pessoas que estão a trabalhar connosco a diferentes níveis. Muito obrigada. Foi a entrevista com Jorge Santos, diretor-geral da Bipex. Fazemos agora um pequeno intervalo, voltamos já a seguir.